Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8. Bem-vindo a todos. Bom estar na casa de Deus, com a presença dEle. Oh, coisa deliciosa. Gênesis 2, capítulo 8. Eu te encorajo nessa reflexão. Se tiver uma caneta por aí, é hora de pegar o papel. Porque hoje nós vamos viajar um pouco pela Bíblia. E eu realmente queria que você anotasse, para que você pudesse ler novamente. É claro que sempre tem um vídeo lá na internet, mas aqueles que gostam de fazer isso, seja na Bíblia ou no papel, é a hora de fazer. Gênesis 2, 8 diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora pula para o verso 15. Verso 15, mesmo capítulo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Oremos mais uma vez. Senhor, se conosco agora na reflexão da Tua Palavra que é verdade. Fale conosco e dá-nos a atenção devida, pois oramos em profunda gratidão pela Sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, o primeiro livro da Bíblia fala sobre inícios, como todos sabemos. Fala sobre a construção, a criação do cosmos, dos planetas, dos seres humanos. Fala do Deus Criador, fala dos comportamentos humanos. Possivelmente, Gênesis é o livro mais atacado, livro da Bíblia mais atacado nos debates acadêmicos, nas discussões, nas conversas. Pessoas, quando tendem a falar contra Deus, gostam de pegar a narrativa do Gênesis e dizer que aquela narrativa não tem nada a ver com a ciência, o que também é um grande absurdo, porque quanto mais a ciência tem evoluído e mais os apologetas têm pensado nesse debate ciência e Bíblia, têm visto, na verdade, uma harmonia linda e grande. Agora, esse livro, além de ser causador de muitas brigas e debates, ele é um livro que, se você acredita nele, ele tem o poder de alterar todo o curso da vida. Logo no primeiro livro da Bíblia, tudo pode ser alterado para aquele que aceita o Bereshit, que aceita o início, a criação. Porque ele fala da onde a gente veio. Se acreditamos em Deus e acreditamos no Gênesis, nós sabemos ali desde o início que nós somos produtos, resultados da criação de Deus. E por sermos criação de Deus, aquela pergunta famosa, de onde vim? Eu preciso saber de onde vim, é respondida já no primeiro verso. Deus criou, Deus fez. E todo mundo que ganha consciência de onde vem, ganha também no livro de Gênesis a consciência, ou pelo menos uma direção do para onde eu vou, para onde estou indo. Não sei se você lembra, mas no capítulo 50 de Gênesis, que é o último capítulo, ali nós temos a história de José. No final, quando José, o livro de Gênesis termina com José morto, José embalsamado, e os filhos de Israel com uma missão que José deu para eles, dizendo: vocês irão sair daqui, do Egito, e quando saírem, me prometam, vocês irão levar o meu corpo junto com vocês para Canaã. O livro de Gênesis começa com o anúncio da criação do Deus Criador e termina no seu último verso com alguém dizendo: eu morri, o meu corpo está embalsamado, mas eu sei para onde ele vai. Ele vai para lá onde foi prometido para o nosso povo estar. É lindo. E essas respostas do Gênesis, elas não são impostas, elas não são. Você não precisa engolir. Se você não quiser aceitar, se você preferir a teoria darwiniana, evolucionista, é um problema seu. Um problema. Não sei quantos já leram a entrevista que eu coloquei lá no site com o professor McGrath. Se você não leu, leia.
Ele foi numa lecture dele, ele fala assim: How I lost my faith in atheism. Como eu perdi a minha fé no ateísmo. Um super doutor de Oxford, não é um qualquer, e simplesmente, quanto mais ele estudou, ele falou: eu prefiro Deus, porque não dá para falar que isso é obra do acaso. Gênesis não coloca como toda a Bíblia, você acredita, você aceita se você desejar. E nesse contexto de criação, de início, de vida, tem a figura da nossa série de mensagens que temos falado nessas últimas 2 semanas sobre árvores. E aqui nós temos literalmente 2 árvores. E como consequência da história em volta dessas 2 árvores, nós temos uma possibilidade, uma proibição, uma escolha errada e as consequências. E é isso que eu quero refletir com você. Primeiramente, Gênesis nos fala sobre 2 árvores. A primeira árvore mencionada é a árvore da vida e depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu quero fazer uma pesquisa com você que eu tenho certeza que você é parte dela. Quando você e eu pensamos na árvore do Gênesis, eu reparei isso com os anos, que 99% das pessoas só pensam na árvore do conhecimento do bem e do mal. A maioria das pessoas, se eu falasse para você agora, antes de ter anunciado, conte a história do Gênesis para alguém, você iria contar da seguinte forma. Você diria: Deus pôs o pessoal lá no jardim e falou para eles que não podiam comer de uma árvore. Aqueles que lembrassem do nome dela diria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas 99% fica com essa história e não se lembra que existiam 2 árvores. Primeiro, uma árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore da vida está associada, claro, à vida eterna. Essa árvore da vida, quando depois do pecado de Adão e Eva, a Bíblia nos diz que foi colocada querubins para proteger, para não deixar que Adão e Eva acessasse a cura que essa árvore poderia dar. A árvore do conhecimento do bem e do mal era algo que não podiam acessar, não podiam tocar. E a árvore da vida ficou ali como, não podiam acessar, mas acessaram. E a árvore da vida poderia ser cura, mas Deus disse: não, vocês não vão mexer nela agora. Não vai mexer nela agora. E essa árvore, ela é descrita de alguma forma para a gente na Bíblia. Porque quando eu falo para você árvore da vida, ou se você leu árvore da vida, no máximo você pensa em vida. Vida. Mas que vida? Como? De que forma? Por que Deus coloca essas 2 árvores ali? E uma fala: não toque. E a outra, ele não fala nada. De modo que a proibição era só para uma. A outra estava disponível, mas não quiseram. E agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa árvore da vida. Provérbios 3,18 diz assim: a sabedoria é árvore da vida, a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Provérbios, o livro de sabedoria do povo hebreu amado, define que a sabedoria é a árvore da vida. E se você junta esse conceito de sabedoria com a árvore da vida, e que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, você junta tudo e começa a entender o que é essa árvore. Provérbios ainda, capítulo 11, verso 30, diz que o fruto da retidão, pessoa reta, atitudes de retidão, isto é árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Provérbios também 13, verso 2 nos diz que a esperança que se retarda, ou aquela esperança que você tem esperando e não acontece na hora que você e eu gostaríamos, ela até deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito, em outras palavras, conseguir aquilo que desejou, isto também é árvore da vida. A Bíblia também nos diz, em Provérbios 15:4, que o falar amável, ouve isso, o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Vai construindo aí o que é essa primeira árvore. E a árvore da vida também acontece no Novo Testamento de uma maneira ainda mais profunda. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2:7, em referência à igreja de Éfeso, nas cartas que foram escritas para as 7 igrejas,
temos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Novo Testamento, dizendo que ela ainda existe, que ela ainda está ali real, pode ser tocada. Apocalipse capítulo 22, diz assim: então o anjo me mostrou, João falando das suas revelações, o rio da água viva, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Ele está falando de uma visão celestial. De cada lado do rio estava, sabe o quê? A árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Indo para o final da Bíblia, João tendo a visão desse lugar celestial, e lá a árvore da vida. E a última menção da Bíblia, que começa com Gênesis, falando das duas árvores, termina no capítulo 22, verso 14, dizendo o seguinte: ouça isso com atenção. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. De modo que a árvore da vida era uma possibilidade que não foi acessada no Éden, não havia proibição para tocá-la anterior à queda, a proibição só veio após a queda, e ela ficou como algo ali intocado, parado, e que reaparece no final dos tempos, e que reaparece como algo que nós teremos acesso, que nós veremos. E a Bíblia termina com essa linda menção: para aqueles que lavaram as suas vestes, eles possam ter direito a essa árvore. Eu não sei se você vai chegar no céu e vai ganhar lá uma fruta dessa árvore. Não sei se esse vai ser o primeiro presente para comer aqui a árvore. Eu não sei, se alguém te falar algo dessa possível acontecimento, não leve muito a sério. Nós não sabemos como. Mas é fato de que a Bíblia fala sobre acesso, sobre ver, sobre tocar essa árvore, aqueles que lavaram as suas vestes. Essa é a primeira árvore. A segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa a gente conhece pra caramba. É a segunda das árvores que aparece conforme lemos, e ela aparece somente 2 vezes. Tudo o que nós sabemos dela é que no dia em que comeram dela, a morte se manifestou. Tudo que nós sabemos é que a consequência de tocar, de comer dessa árvore, foi a desobediência ter entrado no mundo. De modo que a árvore do conhecimento do bem e do mal pode ser vista como um portal da morte, que veio da consciência do bem e do mal. Por isso que chamamos aquela época, quem estudou aqui com a gente, teve uma aula inteira sobre a inocência, né? Um momento de inocência, de pureza, e depois do homem gritar a sua independência e decidir: não, eu faço o que eu quero, se eu quiser pegar dessa árvore eu pego e como. Aí ele ganha um pacote bem e mal, bem, bondade e maldade. E quando isso entra no mundo, causa um transtorno. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele sintetiza esse assunto de uma maneira muito breve e bonita. Ele diz assim, Romanos 5,12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo sintetiza essa ilustração dizendo assim: foi uma pessoa, foi um pivô que fez isso, que desobedeceu, e depois dessa desobediência, o vírus da desobediência entrou no ser humano, ou o conhecimento do bem e do mal. De modo que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era o teste, desafio, ela era o perigo presente, a constante tentação aos olhos. Mas escute bem, ela estava em estado de inércia. A árvore do conhecimento do bem e do mal não se autopromovia. Ela precisou da serpente, da cobra, do dragão, de Satanás, para fazê-la mover, criar tamanho, criar uma teoria para Eva comer e depois dar para Adão. A árvore não se autopromove. Ela
Diante dessas duas árvores, existia também uma possibilidade. A possibilidade era: coma da árvore da vida. Deus não falou nada a respeito disso. Falou que não podia comer, dado o conhecimento do bem e do mal. Só que o homem, como eu disse, não quis. Talvez se eles tivessem comido, seus corpos teriam sido nutridos com mais vida, não sei. Eles já gozavam da presença de Deus, eles já tinham Deus ali. O que será que teria acontecido se tivessem comido mais? Será que os olhos deles teriam ainda se encontrado com mais bondade? Não sei. O que eu sei é que essa possibilidade não foi aceita. Essa possibilidade não há registro para a gente. O ser humano, sim, prefere, na maioria esmagadora das vezes, o errado. Aí vem, claro, a proibição. Então vai montando o argumento na sua cabeça. Nós temos a árvore da vida. Nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos a possibilidade primeiro, depois a proibição. E a proibição é: não coma dessa. Não coma. Não coma dessa. Só que você sabe o que aconteceu. A escolha foi errada. Preferiram conhecer o bem e o mal. Preferiram não acreditar na palavra de Deus. Preferiram descobrir a maldade. E aqui vem um ensino muito profundo, irmãos e irmãs. Todas as vezes que nós preferimos desobedecer, nós estamos mais uma vez comendo da árvore do bem e do mal. Nós estamos mais uma vez dando nosso grito de independência e falando: não, eu não quero o que é certo, eu quero o que é errado, e assim vai. E assim, como aconteceu lá no livro dos Inícios, acontece com a gente. Vem as consequências. Às vezes ela não bate na sua porta no dia seguinte, mas ela vem. Não se preocupe. Ela vem. Um dia ela chega. E algumas consequências, às vezes nós perpetuamos essas consequências na nossa existência. É como se você pegasse uma bolsa de consequência e carregasse ela e falasse: ela está comigo agora, para onde eu vou? Porque é uma consequência duradoura. Foi algo que não foi revisto. E ela se acomoda com a nossa existência. E às vezes, as consequências da nossa desobediência, elas nos assustam. Você fala: meu Deus, aconteceu isso, deixa eu me livrar logo, deixa eu resolver. E é bom. E assim que deveria ser. Este é o padrão. Errou, beleza? Resolva ontem, não amanhã. Resolva ontem. Para que a consequência não se acomode dentro da gente. Junta tudo a isso, aquilo que também Paulo escreveu a Romanos, dizendo o seguinte: que tudo o que o homem fizer, ele terá que prestar contas. Isso está lá em Romanos 14. Eu fiz questão de trazer esse texto, porque alguns gostam de falar que esse assunto do Antigo Testamento de Eclesiastes, mas Paulo deixa bem claro: vai prestar contas. Vai prestar contas. As duas árvores, irmãos e irmãs, elas estão ainda disponíveis para todos nós. Aliás, se você perguntasse para mim assim: mas o que seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Que negócio é esse? Se eu tivesse que te dar uma ilustração dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você sabe o que eu diria para você? Eu diria que o exemplo mais bonito que a gente tem hoje na Terra, que assim cai como uma luva na árvore do conhecimento do bem e do mal, é a internet. Por favor, estou te dando uma ilustração, eu não estou falando o que é. Estou te dando uma ilustração. Está tudo ali, né? Tem bondade, tem maldade, tem coisa muito legal, tem coisa péssima. Essa semana saiu na mídia que a Al-Qaeda colocou num dos seus sites uma fórmula perfeita para quem quiser fazer bomba. Isso não é novo, né? Isso não é novidade. Todo mundo já sabe isso há muito tempo. Mas eu achei interessante a mídia falar sobre isso. Nós sabemos que tem gente usando a internet para o bem. E tem gente usando a internet para o mal. Não é assim? Não é um bem e um mal ali? Lá você pode experimentar algo, você pode ver algo, contemplar algo, você pode se viciar em algo. Você pode vender, você pode comprar, você pode ficar dependente dela. Você pode acessá-la a qualquer hora do dia e da noite, basta ter conexão. Basta ter conexão.
É só uma ilustração. Porque o que o bem e o mal dessa árvore representa é a nossa decisão de desobedecer a Deus ou não. De modo que, irmãos e irmãs, o teste e desafio que eu mencionei, o perigo presente, a constante tentação aos olhos, continua nos cercando. Nós continuamos a viver nesse mundo e tudo isso está ao nosso redor o tempo inteiro. Eu posso desobedecer a Deus, falar, não quero nem saber dessa Bíblia, vou seguir meu caminho. Eu posso fazer isso a qualquer hora. Deus não vai vir mandar um anjo e falar, não, você vai, não, eu posso fazer isso a qualquer hora. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que o conhecimento do bem e do mal, essa árvore, ela ainda fica parada. Eu posso me desviar dela. Eu posso dizer, eu não quero, eu não aceito, isso é furado, isso é roubado. Eu tive algumas pessoas que caminharam comigo na minha vida por bastante tempo. Eu lembro que numa dessas caminhadas eu tive um grande amigo que era sempre assim, a gente conversava sobre tudo. E eu sempre tentava falar para ele do que eu acreditava que a Bíblia nos encoraja a fazer. E era impressionante como ele sempre tentava me convencer que não era bem assim. Não é bem assim. Não, é assim sim. Eu acho que não é bem assim. E o não bem assim dele era sempre para dar oportunidade para dar uma pisada na bola. Aí não era bem assim. Se eu falar assim, cara, mas isso não é certo. Não, tem uma outra forma de ver. É claro que tem uma outra forma de ver. Mas a Bíblia, quando nos ensina sobre obediência, ela fala sobre olhar para a palavra, ver a palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. Não tem argumentação, não tem complicação nisso. Fala, olha, você quer se encontrar com Deus, viver no tabernáculo, na presença de Deus, seja íntegro, não aceite suborno, não fale mentiras. É isso aí. Você vai falar que tem um outro lado? É como você falasse, não, mente só metade, integridade só metade, caráter 30% já está bom. Não é assim, é o pacote completo, não tem jeito. O conhecimento do bem e do mal, eu vou repetir, é um desafio presente, constante, que está presente em todas as suas decisões. Se você quiser comer dessa árvore, você pode. E se você, bendito seja Deus, quiser fugir dessa árvore, você também pode e deve. Agora, a árvore da vida também está disponível. A árvore da vida não está simplesmente esperando a gente chegar lá nos céus. Nós temos Jesus como representante maior dessa vida. Jesus que afirmou dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Se alguém estiver em mim, vai dar frutos. Se alguém deixar minha raiz tomar lugar, vocês vão ser galhos frutíferos. João capítulo 15, nós lemos, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em outras palavras, se não estivermos nele, não tem como. Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos, e quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu convite para nós esta noite é uma pequena reflexão e exame de mente. Se nós temos escolhido pela árvore da vida, ou se nós temos escolhido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E se por um acaso você estiver achando que a do conhecimento do bem e do mal é mais legal, eu queria dizer que ela não vale a pena. Ela não vale a pena.
Porque a Bíblia, quando terminou ali em Apocalipse, no capítulo 22, dizendo: felizes os que com vestes lavadas, os que lavaram suas vestes. Uma outra tradução desse texto diz: os que obedeceram os mandamentos, ou foram lavados pela obediência da palavra, vão ter direito à árvore da vida, à eternidade. Mas eu queria te dar um momento então para você refletir sobre isso essa noite. Você tem acessado a árvore da vida? Aquilo que pode? Ou você tem preferido o que não pode? Independente da porcentagem. Independente se é só um pouquinho de árvore do conhecimento do bem e do mal. Um pouquinho só o pastor pode. Eu queria dizer que não. Não pode. Eu queria te dar uns momentinhos para pensar sobre isso. Reflita sobre isso um pouquinho. O que dessa árvore, qual dessa árvore você tem acessado? Da vida ou do conhecimento? Do bem e do mal? Vamos dividir em duplas, em trios. Vamos lá. Bota a cabeça para funcionar, enquanto o pessoal do louvor vai vir aqui se preparar para tocar uma canção para a gente. Vamos lá, compartilha. Uma hora de confissão, uma confissão gostosa. Fala, olha, como é que está sendo? Você está... É só a vida que você está acessando, é só a vida, é só a obediência. Que bom. Ou não, tem um pouquinho de bem e mal aí. Tem aquela árvore que não é legal, mas que eu mexo nela às vezes, tá? Vamos confessar os nossos pecados, as nossas vitórias também. Vamos fazer isso enquanto o pessoal do louvor canta essa canção. Vamos lá. Vamos ficar de pé todos. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal geralmente acontece porque a fé ficou pequena. É quando você e eu, quando a gente acredita que só acessando a árvore que vai ter resultado. A saída só está dessa forma. E não é assim. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. A vida abundante em todas as áreas. Grande Deus, aqui estamos nesta noite diante de Ti. E eu quero te suplicar, Senhor, que o Senhor dê força e coragem para todos nós só acessarmos a árvore da vida. Só acessarmos a vida representada em Jesus, fonte de água viva, pão da vida, autor da salvação, que nos garante acesso a essa cena linda descrita em Apocalipse, quando um dia veremos essa tal da árvore. É Jesus quem faz isso. E eu te suplico essa noite, Senhor, que o Senhor hoje possa fazer uma limpa aqui no nosso meio. Todo fruto errado, todo aquilo que foi acessado, que não é teu, que não vem de Ti, todo pecado que se tornou em algo que carregamos. Se há alguém aqui perpetuando o erro, eu te peço em nome de Jesus, limpa essa noite, arranque esse fruto errado essa noite e dá-nos desejo exclusivo de acessar a vida, a água da vida, a árvore da vida que vem na obediência ao Senhor e à Sua palavra. Dá coragem, Deus, para cada um aqui. Coragem para olhar para Ti e saber que vale a pena obedecer. Que não é o mais difícil, que não é algo que vai nos tirar da vida como o diabo tenta colocar em tantos corações. Não, pelo contrário, vai nos dar vida em abundância.
Para cada jovem que aqui está, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, dê coragem para cada jovem a gritar bem alto, sem vergonha nenhuma: eu prefiro a obediência. Para cada um que já tem caminhado contigo, eu também te clamo mais uma vez: ajuda-nos nesse processo de transformação de glória em glória, a continuarmos querendo somente a árvore da vida, somente lavar as nossas vestes, e que não venhamos a nos acomodar com o status da nossa espiritualidade, por mais positiva que ela seja. Eu te suplico, Senhor, ajuda-nos a querer mais e mais viver uma vida de santidade, que não tenha do que se envergonhar, e que não pegue nem sequer uma folha daquilo que não se deve pegar, da árvore que não deve ser pegada nem tocada. Em nome de Jesus, ouve a nossa canção e a nossa confissão. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Em Teu nome, Jesus. Cantemos juntos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.